Bom dia, irmãos. Graça e paz seja com todos. Estamos seguindo o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é o ponto alto, não só da carta aos Coríntios, mas também de toda a fé cristã. É o maior capítulo, não só desse texto, mas de todas as cartas de Paulo, é o que se estende mais, onde Paulo trata um assunto extremamente relevante e que justamente nessa época nós vamos celebrar a Páscoa, a morte, né? Mas depois de 3 dias, ressurreição, né? E é importante para os irmãos entenderem a importância da ressurreição para a fé cristã. E isso está muito bem descrito nesse capítulo 15. Vamos então ler, não vou ler todo o texto, até porque o texto é longo, eu vou ler até o versículo 11. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda persevereis. Por ele também sois salvos, se te retiverdes a palavra que vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim credes. Como eu disse, irmãos, esse texto é um ponto alto de toda a discussão de Paulo. É o último tema da sua carta. Depois ele vai tratar coisas mais pessoais, no capítulo 16, mais a saudação, algumas orientações finais, mas em termos doutrinários, acerca dos assuntos que foi colocado a ele por uma comitiva que o visitou lá em Éfeso, é o último grande tema que ele aborda. Uma coisa interessante, irmãos, é que Paulo não trata a ressurreição como uma doutrina. Isso pode parecer estranho, mas não é. Paulo não trata a ressurreição como uma doutrina. Ele trata a ressurreição como um fato. E isso muda tudo. Porque doutrina geralmente é algo que você pensa, que você entende e que expõe a sua ideia, expõe aquilo que você tira de conclusão. Mas aqui ele não trata o assunto como uma doutrina ou um dogma, como alguns preferem chamar, mas como um fato. E esse é o fato mais relevante da doutrina cristã. A ressurreição de Cristo é fundamental, porque ela não implica simplesmente a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição. Veja o versículo 19 desse capítulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se você tirar a ressurreição, não tem mais nada que vale a pena dentro do cristianismo. Então, a base da fé cristã depende dessa realidade, depende desse fato. Sem ela, não há cristianismo. Sem ela, não há salvação. Veja que Paulo fala em Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres o quê?
que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É condicional para quê? Para que sejam salvos. Então, tem dois fatos aqui que são importantes para a nossa salvação. Primeiro, confessar que Jesus é o Senhor. Segundo, que Ele ressuscitou. Sem isso, não há salvação. Agora, estava tendo um problema sério na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era composta por um grupo grande de judeus, mas um grupo grande de gentios. Era misturado. Algumas igrejas, nem todas as igrejas eram assim, mas de Corinto era assim. E os primeiros cristãos de Corinto eram justamente judeus. Está no capítulo 19 de Atos. Dentro do judaísmo, havia duas correntes principais, dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus não criam ressurreição. Os fariseus, sim. Né? Depois, quando Paulo é preso e ele é questionado no Sinédrio, ele usa exatamente esse fato para criar uma celeuma entre eles e ele poder se livrar do que estava acontecendo. Né? Ele era fariseu, ele cria na ressurreição. Mas entre os gregos a coisa era um pouquinho diferente. Por quê? Porque a maioria dos filósofos gregos considerava o corpo humano como uma prisão. Né? E aceitava de bom grado a morte como uma libertação dessa prisão, desse cativeiro. Por isso, esse dualismo a gente vê na filosofia grega, inclusive na Bíblia, em algumas situações, como Paulo fala sobre a impureza sexual, é porque os gregos acreditavam o seguinte: o que acontece no corpo não afeta a alma. Então, o corpo, ele é mau. O corpo é a fonte de todas as fraquezas, todo o pecado humano. O que vale mesmo é a alma. Então, o que você faz no corpo não afeta a alma, porque o corpo é corrupto. Né? A diferença do cristianismo é que eles entendem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Nós também cremos na corrupção do corpo, mas que elas estão ligadas. Né? Uma coisa depende da outra. E para eles era inimaginável, era algo absurdo para eles pensar em ressurreição de corpo. Assim, dentro da filosofia grega era um absurdo. E isso estava contaminando a igreja de Corinto. Quando Paulo estava lá em Atos, capítulo 17, né, quando Paulo chega em Atenas, e ele faz uma discussão lá em Atenas, no Areópago, que era um centro onde os judeus, onde os gentios, né, os gregos filósofos se reuniam para discutir vários assuntos. Ele vai lá e ele fala sobre ressurreição. Quando ele chega no tema ressurreição, ele é parado. Veja o capítulo 17, versículo 32, que ele diz assim: quando ouviram falar de ressurreição, os gregos ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram. Não foi à toa. E esse escarnecer aqui é tratar a coisa com um pouquinho mais, né, mais embaixo. Né? Eles fizeram chacota, eles acharam aquilo engraçado, aquilo para eles era algo inadmissível. Outros não, outros falaram: a gente fala sobre isso depois. Mas isso não significa que eles estavam aceitando a ressurreição, mesmo esses que foram politicamente corretos. Né? Falaram: a gente ouve isso aí em outra ocasião. O fato é que nenhum grupo aceitou a questão da ressurreição. Apenas a atitude em relação ao tema proposto por Paulo é que foi diferente. A reação de uns foram de fazer chacota, de achar aquilo ridículo, e desprezar a mensagem de Paulo por conta da ressurreição. Até chegar na ressurreição não tinha problema nenhum, mas quando ele falou de ressurreição do corpo, o pessoal já parou. Falou: não, para por aqui, porque isso aqui já é absurdo para nós. Outros ainda foram um pouquinho mais educados. Não, depois a gente conversa aí, deixa para lá. Né? E Paulo não teve muito sucesso em Atenas por conta disso. E é de Atenas que ele vai para Corinto. E lá ele encontra algumas pessoas que começam também a trazer essa filosofia, esse pensamento para dentro da igreja. Então Paulo entendeu que ele precisava tratar isso de forma correta, porque esse era um problema que estava acontecendo lá dentro. Veja o versículo 12 do capítulo 15. Ora, se é corrente que pregava que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós? Veja aí, alguns dentre de vós.
afirma que não há ressurreição dos mortos. Então esse pensamento estava entrando na igreja. E Paulo estava preocupado, porque se nega a ressurreição, nega toda a fé cristã. Então para Paulo era fundamental fazer uma exposição sobre o assunto. E é por isso que esse capítulo ele é bem extenso e bem detalhado em relação a isso. E Paulo vai mostrar, ele começa a sua exposição mostrando realmente a realidade da ressurreição. Ele vai provar que a ressurreição é um fato, não é uma ideia, não é uma filosofia. Então ele começa no versículo 1 e 2, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Então eles já conheciam o assunto, por isso que ele fala, lembrar, é uma coisa que você já sabe, que eu já falei para vocês. Eu só estou lembrando vocês aquilo que vocês já conhecem, estou trazendo à memória de vocês aquilo que já foi exposto para vocês. O qual recebestes e qual perseverais. Então mantenham isso. Pois por ele também sois salvos, se retiveres a palavra como vô-la preguei. Não deturpem o evangelho. Não traga ideias distintas daquilo que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam e que até agora vocês têm acreditado nele. Não distorça aquilo que foi apresentado para vocês. A menos que tenhais crido em vão. Então, o evangelho anunciado por Paulo é baseado na morte e ressurreição de Cristo. E assim como a morte, a ressurreição também é um fato que pode ser comprovado. E ele vai trazer 3 provas, 3 testemunhos de que a ressurreição é um fato. O primeiro testemunho é das Escrituras. Versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele começa assim, antes de tudo, antes de mais nada, a doutrina, ou o fato, que Cristo morreu, foi sepultado e foi ressuscitado, não é um fato novo. Isso já estava escrito há muito tempo. Né? E a última escritura que nós temos, historicamente falando, é de Malaquias. Então, pelo menos 400 anos a mais. Quer dizer, foi muito mais que 400 anos que tudo isso foi escrito. Na verdade, se a gente for ser criterioso, desde Gênesis até Malaquias fala sobre isso. Então, era primordial para o Evangelho isso. Né? Toda a base da fé cristã, ela não é algo que vem da mente de alguém. É algo que já tem base e já estava descrito e já estava apresentado ao homem. Mas ele também dá um outro alicerce, que é aquilo que vos entreguei, o que eu recebi, eu também entreguei. Essa é a mesma fórmula que ele fala no capítulo 11, versículo 23. Né? Ou seja, o entendimento das Escrituras, como o pastor Fernando outro dia nos falou, né, a diferença entre revelação e iluminação. Revelação é algo novo, iluminação é o entendimento do que foi revelado. O entendimento do que foi revelado, o entendimento das Escrituras, essa iluminação, ele recebeu diretamente de Jesus. Isso está lá em Gálatas 1, 11 e 12, que ele fala que ele não recebeu o Evangelho de homens, ele recebeu por revelação de Jesus. Então, tudo que ele entendia das Escrituras, e Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, apenas ele entendia de forma errada. Ele recebeu de Cristo o entendimento, essa revelação que ele está dizendo no sentido de iluminação, de entender o que as Escrituras estavam falando. E as Escrituras sempre apontavam para Cristo, sempre. Veja o que o próprio Jesus fala em Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo. Tudo é tudo. A respeito dele. Tudo. O que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui, irmãos, a gente tem que entender o que Jesus quis dizer. Essa é a divisão hebraica das Escrituras. Quando ele fala a lei de Moisés é o nosso Pentateuco, que chama de Torá. Quando ele fala de profetas,
O termo que eles usam é nabiim, que são profetas. Nabi é profeta, nabiim é plural, profetas. Eles dividem um pouco diferente da gente, né? Profetas anteriores e posteriores. Começa com Josué, Juízes, depois vai para 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Esses são os profetas anteriores. Os profetas anteriores é de Isaías até Malaquias. Os profetas maiores, Isaías, Ezequiel e Jeremias. Daniel não é profeta para eles. Daniel está na 3ª divisão, que é aquele que chama de Salmos, que é o maior livro dessa parte, que os judeus hoje chamam de Ketubim, ou escritos, que aí já vem os livros históricos, Esther, os sapienciais, né, Salmos, né, e também o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, e o 2º Crônicas é o último livro deles. Então, quando ele fala isso, né, Moisés, profetas e Salmos, ou que ele chama de Tanakh, né, Torá, Ketubim, Nabiim, Ketubim, ele está falando de todo o Antigo Testamento, de Gênesis, para nós seria de Gênesis a Malaquias. E ele diz que tudo teria que ser cumprido nele, inclusive a sua morte e ressurreição. E é interessante que não fala assim, os profetas não falam somente sobre a morte de Jesus, mas sobre a ressurreição de Jesus, mas falam também da nossa. Sabia disso? Duas passagens. Primeiro, Isaías 53:10. Esse é só um exemplo de como os profetas falam da ressurreição de Jesus. Lembra que o Paulo está dizendo que o Evangelho é morte de Jesus por nossos pecados. E ele ressuscitou. Morreu, sepultura, morte, sepultura e ressurreição. Isso é simbolizado no batismo, né? Morremos para o mundo, estamos sepultados, quando estamos dentro da água, e ressurgimos novamente, ressuscitados com Cristo. Esse é o simbolismo do ato de mergulhar, né, batizar e levantar, né? Então está tudo ligado, né? Veja que fala Isaías 53:10. É o Evangelho no Antigo Testamento, Isaías 53. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Agora veja que ele fala. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele está falando para com hebreus, com judeus, e ele está falando lá de Levítico, da oferta pelo pecado que acontecia no templo e no tabernáculo. E pecado de quem? Do povo. Então, quando o judeu lê isso aqui, ele entende isso. Ele consegue fazer essa ponte com as ofertas do Antigo Testamento, as ofertas levíticas, que está descrito nos capítulos iniciais levíticos. E quando ele fala assim, dê a sua alma, ele está dizendo que ele está morrendo, como diz João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tem que ser oferecido como oferta pelo pecado, a morte dele. Mas veja que ele continua, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Como é que ele pode prolongar os seus dias se ele está morto? Só tem uma resposta, irmãos. Ressuscitou. Como é que ele vai ver a sua posteridade se ele está morto? Só tem uma resposta. Ressuscitou. E a vontade de Deus prosperará na sua mão. A vontade de Deus, ele vai prosperar assim, ele vai realizar e vai executar a vontade de Deus. Então está tudo escrito. Agora, a nossa ressurreição também está escrita. Veja Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Muitos, parece Paulo escrevendo, irmãos. Se a gente ler esse versículo aqui, sem a citação, você vai imaginar que é Paulo que está dizendo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Ou, em outras palavras, morte eterna. Não parece Paulo? Parece Paulo, né? E é, inclusive, a própria terminologia que eles dormem, né? Quando fala de dormir, é a morte dos santos de Deus, do povo de Deus. Então, a tua ressurreição, irmãos, já está profetizada. E não foi Jesus que profetizou, não.
Foi Daniel que profetizou pela primeira vez. Então, irmãos, o que as Escrituras provam é que a morte e ressurreição de Cristo já estava profetizado, já estava determinado. E a nossa também. Então, as Escrituras testemunham da ressurreição. A menos que você não creia nas Escrituras. A menos que você entre nessas teologias modernas que você precisa reler, né, reinterpretar as Escrituras, as teologias liberais. Então, a primeira prova que ele traz é que as Escrituras já falavam e já provam que a ressurreição era um fato. A segunda prova que ele traz aqui são os testemunhos oculares. Pessoas que viram a ressurreição. Veja que ele fala no versículo 5 a 7. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. É interessante que ele cita duas pessoas aqui em especial, né? Cefas, que é Pedro. Paulo sempre, quando vai falar de Pedro, ele usa o termo Cefas, que é o nome, o apelido dele em hebraico, né? Pedro. Né? Pedro é em grego. Mas ele usa sempre Cefas. Por que ele cita Cefas? Porque lá, lembra, no capítulo 1, ele já fala de Cefas. Havia dentro da própria igreja aquelas divisões que ele combate no capítulo 1. Ele fala, como é que vocês estão falando aí? Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí foi Cristo está dividido. Então, muitos deles conheciam Cefas. Falou, vocês conhecem Cefas? Pergunta para ele. Ele foi testemunha. Ele viu. Vocês conhecem ele está vivo. Qualquer hora que ele passar aqui, conversa com ele. Muitos de vocês conhecem ele, por isso que vocês estão dizendo que vocês são do partido deles. Então, Cefas é a testemunha. Pergunta para ele. Se vocês seguem a ele, é porque vocês acreditam no que ele fala. E Tiago é outra pessoa importante também, porque Tiago era irmão de Jesus. Era filho de Maria com José. Possivelmente o segundo, né? Jesus era o mais velho, Tiago era o segundo. É esse que escreve a carta de Tiago e que foi bispo em Jerusalém. Por que ele é importante? Primeiro, porque ele era irmão de Jesus. Conviveu com Jesus desde a infância. E segundo, porque ele não acreditava no seu irmão. Ele era cético contra o seu irmão. Tem várias passagens no Novo Testamento que o pessoal fala assim, tua família está aí. A família achava que ele estava meio maluco. Que ele estava com algum problema. Várias passagens, os próprios irmãos de Jesus acabam, como a gente costuma falar, né, marcar gol contra, em vez de ajudar, atrapalhar. Porque eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam nisso. Como é que ele se torna cristão, digamos assim? Com a ressurreição, porque ele viu. Lembra que a mãe dele, mãe de Tiago, estava lá na cruz. O seu primo, que João, o apóstolo João, estava lá na cruz. A sua tia, Salomé, estava lá na cruz. A família dele estava lá. Ele não, mas a família estava. Então, Tiago, assim, ele foi impressionante, porque ele era cético, ele não acreditava nisso. Ele nem foi na crucificação do seu irmão, nem no sepultamento do seu irmão, ele não foi nem no velório. E o que fez ele mudar de ideia? Porque ele viu o seu irmão vivo. Não pode, irmãos. Como é que pode isso? E dizer que esse negócio aqui ele não morreu, isso é balela, porque os romanos eram uma máquina de matar. Não tenha como. Então, tem duas pessoas aqui que eles podiam consultar e que eram testemunhas fiéis, porque eles não iriam mentir, eles não iam enganar. Principalmente Tiago. Mas ele fala assim, mais de 500 pessoas de uma vez. Meu irmão, nós estamos aqui, acho que não estamos nem na metade de 500. Acho que tivemos 200 pessoas aqui há muito.
Mais de 500. E a maioria ainda vive. Poucos, alguns morreram. Ou como eles chamam, dormem. Aí eu percebi, algumas pessoas céticas falam, mas isso foi uma alucinação. Não, tem sim, irmãos. Tem gente que fala, não, foi uma alucinação, os caras estavam... Tem um filme que depois foi transformado em livro, chamado Em Defesa de Cristo. Tem no YouTube, vale a pena assistir. É um jornalista americano chamado Lee Strobel. E ele quis provar que tudo isso era uma mentira. E ele foi atrás. Ele fez um trabalho jornalístico, irmãos. Ele depois acabou escrevendo um livro. No filme, ele consulta, o filme é fato, né? Ele consulta uma psicóloga, doutora Roberta Waters. Para vocês terem uma ideia de quem que é essa doutora Roberta. Na época, ela era presidente da Associação Americana de Psicanálise. Agnóstica, ou seja, ateia, não acredita nada disso. Quando ele questionou sobre a possibilidade dessas 500 pessoas terem tipo de alguma alucinação, alguma coisa desse tipo de coisa, sabe o que ela respondeu para ele? Que se isso tivesse acontecido, isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Ou seja, ela falou assim, olha, ela era professora, doutora, presidente da Associação Americana de Psicanálise, e ela disse, ela falou assim, eu nunca vi, ela explica, né, a questão dessas alucinações coletivas e coisa e tal. Ela falou assim que mais de 500 pessoas é impossível, porque se isso tivesse acontecido, a alucinação seria um milagre maior do que a própria ressurreição. Se a ressurreição já é um milagre, imagina que não seria isso. Uma agnóstica comprovando a ressurreição de Cristo. Acredita nisso? E quando aconteceu isso? Aconteceu lá em Atos 1:3, né? Atos 1:3, Lucas ele confirma isso, né? Ele escrevendo para Teófilo a sua segunda carta, né? Ele diz, e a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Aparecendo durante 40 dias. E falando. Não era uma alucinação. E foi nesse período que essas pessoas viram. Foi nesse período que eles tiveram contato com Cristo. E olha, o que Paulo está dizendo, que não foi 500 pessoas assim, um dia ele viu 10, outro dia 15, outro dia 20. Não, 500 de uma só vez. Os irmãos sabem que eu gosto de buscar no grego as palavras para entender isso aí. É uma só vez mesmo. Juntos, estavam mais de 500 pessoas juntas. Viram Cristo ressuscitado. Isso não pode e não é uma alucinação coletiva. Isso é uma prova concreta, como Lucas diz, uma prova incontestável de que Cristo está vivo. A terceira prova, eu acho que Paulo deixou a última propositadamente, é o seu testemunho pessoal. Versículo 8 e 9. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Alguns falam aborto, mas a palavra, embora não esteja incorreto, mas o contexto, a ideia da palavra não é aborto, é fora do tempo mesmo. Nasceu ou antes ou depois do período que seria, né? Geralmente antes do tempo. Mas não é aborto. Algumas versões dizem, mas não é aborto. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo era uma das principais testemunhas da ressurreição. Por quê? Porque antes da ressurreição, ele estava plenamente convicto que Jesus estava morto. Veja que ele fala que eu persegui a igreja. Ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, e ele está fazendo o quê? Indo para Damasco? Prender pessoas. Prender pessoas que estavam, logicamente, judeus, não gentios, porque ele não tinha essa alçada. Mas dentro do judaísmo ele podia. A igreja inicialmente era judaica, depois ela foi
se tornando gentílica a partir de Antioquia, né? Mas ele foi para Damasco prender judeus que estavam acreditando nisso. Então ele era cético, ele era um perseguidor da igreja, cético em relação à ressurreição de Cristo. Ele achava que Jesus, ele estava acreditando naquela historinha que os líderes fariseus lá do Sinédrio falou que roubaram o corpo de Jesus para enganar o pessoal, como se isso fosse possível, né? Com uma legião, com um grupo ali de 4 soldados romanos, seria impossível meia dúzia de pescadores conseguir tirar o corpo de lá de dentro. Seria impossível. Né? Mas ele fala, eu fui perseguidor da igreja, porque eu nunca pensei, nunca imaginei, nunca acreditei que Jesus pudesse estar vivo. Para mim ele estava morto lá, roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Então ele não está vivo. Mas qual a surpresa dele no caminho de Damasco? Quando ele vê aquela luz e ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, o quê? Quem que está falando comigo? Opa! Aí ele pergunta, quem é? Aí ele diz, eu sou Jesus. Vocês podem imaginar como é que ficou a cabeça de Paulo nesse momento? Meus irmãos, Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Mas não foi jejum não, viu, irmãos? O impacto desse encontro foi tão grande que perdeu tudo, que tinha até as forças, até vontade de comer. Vocês podem imaginar isso, irmãos? Um cara que acreditou que aquilo lá está errado, de repente, esse cara está morto, de repente você vê o cara vivo. Ele estava indo para perseguir pessoas, porque essas pessoas acreditavam que Jesus estava vivo. Ele vai lá para prender os caras, de repente, quem é você? Eu sou Jesus, e você está me perseguindo. Meus irmãos, eu não sei, mas eu acho que eu faria a mesma coisa que Paulo, eu caía no chão. E também não ia comer uns 3, eu acho que se não fosse Ananias, eu ia ficar 1 semana sem comer. O impacto é muito grande, irmãos. Mudou a cabeça de Paulo. Por isso que ele fala, eu não tenho nem direito de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Agora, veja só, irmãos, o perseguidor virou perseguido, o caçador virou caça. O que faz uma pessoa como Paulo, no porte de Paulo, mudar isso? Só tem uma coisa, ressurreição de Cristo. Se não fosse por isso, ele jamais teria mudado. Lembra que alguns fariseus não acreditaram. Mas o impacto com ele, essa mudança radical em sua vida, só tem uma explicação. Que Jesus realmente havia ressuscitado dentre os mortos. Esse é o Evangelho, né? Versículo 11. Portanto, assim eu, como seja eu, sejam eles os apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Essa era a base do Evangelho pregado por Paulo. Mas não era só de Paulo, também dos apóstolos. Nós vimos Pedro falando sobre ressurreição. Um historiador chamado Karl Barth, ele disse o seguinte, mesmo os historiadores mais céticos concordam que, para os primeiros cristãos, a ressurreição de Jesus foi um evento real na história. A própria base da fé, e não uma ideia mítica que brotou da imaginação criativa dos crentes. Veja, um historiador falando isso. A ressurreição foi um evento real na história. É isso que Paulo está nos provando. A ressurreição não é uma ideia mítica, não é um misticismo, é um mito. Ninguém morre por um mito, irmãos. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá sua vida por algo que você não acredita ou que você acha que é um mito, que é algo criado. E a gente conhece a história do cristianismo, quantas pessoas não morreram por conta disso, inclusive Paulo. Segundo a tradição, o único apóstolo que morreu de morte natural foi João.
aí para os próximos 100 anos, todos eles foram martirizados. Tem um livro chamado Os Mártires, do século XVI, esse livro. Eu tenho esse livro fantástico. Quantas pessoas não morreram séculos depois, 1500 anos depois, ainda por conta desse fato. Agora, e se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria? Paulo responde, versículo 12. Olha, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns afirmam dentro de vós que Jesus não há ressurreição dos mortos? Então, ou seja, diante das provas incontestáveis, como é que pode se afirmar que não há ressurreição? E aí ele dá 3 fatos que, se a ressurreição não tivesse existido, né, quais seriam essas consequências? Primeiro, que o evangelho é uma fraude. Hoje está tão em moda esse negócio de fake news, né? Não é novidade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o evangelho seria uma fraude. Veja o versículo 13 a 15. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Somos todos tidos por falsas testemunhas de Deus. Mentirosos, né? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que de fato os mortos não ressuscitam. Ou seja, se não há ressurreição, a lógica dele é muito simples. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo ele está morto. Continua morto. Sepultado, não sei aonde, roubaram o corpo. Você pode ir lá, né, ver o túmulo de Abraão, o túmulo de Isaac, de Raquel. Ou, se quiser ainda ser um pouquinho mais ousado, o túmulo de Maomé. Está lá. De Moisés a gente não sabe, porque a gente sabe porque Deus escondeu, né? A gente sabe mais ou menos a localização, onde foi, né? Mas está lá, os grandes líderes religiosos, está todo lá o túmulo. Mas cadê o de Jesus? Então, se Cristo não ressuscitou, então ele continua morto, então ele deveria estar em algum lugar. Mas como todos os demais mortos. Então a fé cristã não tem sentido, porquanto não haveria salvação. Isso que significa vã. Vã significa vazia, sem conteúdo, destituído de verdade. E Paulo fala assim, eu sou prova. Você acha que Paulo iria morrer por trocar tudo que ele teve por conta de uma mentira? Sem a ressurreição não há evangelho. Nesse caso, a nossa pregação, a pregação do evangelho, não tem conteúdo. É uma grande farsa, é uma grande fraude. Então esquece. Segundo, consequência, é que nós continuamos os nossos pecados. Jesus não morreu pelos nossos pecados? Então, se ele não ressuscitou, então nós continuamos os nossos pecados. Veja o que Paulo fala no versículo 16 a 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, vazia, destituída de verdade. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque não haveria expiação dos nossos pecados. Ou, no pior dos casos, nós estaríamos no mesmo sistema levítico. No sistema levítico, irmãos, o conceito de expiação no Antigo Testamento é diferente do Novo. Ele apontava para o que haveria de vir. Ele não era realização. Por quê? Porque em Hebreus ele fala que sangue de bodes e cordeiros não pode tirar os nossos pecados. A palavra hebraica para expiação é kippur. Daí vão Yom Kippur. É cobrir. Ele simplesmente cobre. Mas Jesus não é aquele que cobre, é aquele que tira. Essa é a diferença. Aqueles animais morriam e continuavam mortos. O sangue deles só simbolizava o sangue daquele que haveria de vir, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E não que cobre o pecado. Foi o que aconteceu no Éden, capítulo 3 de Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, quando eles viram o que aconteceu, a primeira coisa que aconteceu é que eles estavam com vergonha. E o que eles fizeram imediatamente? Se cobriram.
Cobrir a sua vergonha. Com o quê? Primeiro, crime ambiental, né? IBAMA. Primeiro crime ambiental, Gênesis capítulo 3. Eles usaram folhas de figueira. A figueira foi feita para fazer roupa? Alguém veste roupa de figueira aqui? Folha? Ninguém. A figueira não foi feita para cobrir ninguém, para se tornar roupa. A figueira foi feita para dar fruto, para alimentação. E ela não dava resultado. Porque vai murchar. 2, 3 dias está murcho. A solução já está no capítulo 3. O que Deus fez? Matou um animal para cobrir a vergonha. Animal. Sangue. Precisa de sangue. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos condenados à morte. Mas quando Jesus ressuscita, ele vence o quê? A morte. Por que ele vence a morte? Porque ele vence o pecado. Se ele não tem pecado, ele não merece morrer. Por isso que ele ressuscitou. Então, se Jesus não ressuscitou, a gente permanece no nosso pecado. Então, o evangelho é uma fraude. E se o evangelho é uma fraude, então a fé produzida por essa fraude, por esse evangelho, também é uma fraude, uma fé fraudulenta. Pois não haveria expiação pelo pecado, e ainda estaríamos vivendo os nossos pecados. E o pior é daqueles que dormiram pensando que tiveram seus pecados perdoados. E terceira consequência é que nós somos dignos de dó. Né? Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes que todos os homens. Então, o que Paulo está dizendo é que, sem a ressurreição de Cristo, a nossa esperança se limita a essa nossa existência. Então, a gente volta àquela filosofia grega, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Agora, vocês podem imaginar, irmãos, você renunciar a todos os possíveis benefícios da terra por causa de uma fé depositada no céu. Abrir mão de todos os prazeres que o mundo te oferece. Esperar viver eternamente com Cristo. E depois descobrir que todas essas aspirações são uma ilusão. Não é por isso que ele diz que isso nos faria os mais infelizes de todos os homens. Você cria uma expectativa, cria uma esperança que não acontece, que você vê que aquilo é uma mentira. Como é que você se sentiria? Eu tenho ouvido aí comentários aí por conta do momento que nós estamos vivendo. Muita gente falou assim, eu me senti enganado por fulano, cicrano. Eu acreditei nele. Eu não vou abrir mais, porque os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Mas vira e mexe, eu escuto isso. Ele me enganou. Ele enganou todo mundo. Ele prometeu e não cumpriu. É assim que nós nos sentiríamos. Eu não sei se algum irmão já passou por essa situação. Se sentiu triste, infeliz, traído. Mentiroso. Por isso que Paulo, nós seríamos feitos mentirosos, falsos evangelistas, né? Falso evangelho. Então seria digno de dó. Isso que era infeliz. Digno de dó, de se lastimar. Né? Então a verdadeira esperança está na ressurreição. E isso Paulo vai fechar no versículo 20 a 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Eu gosto dessa frase. Mas, de fato, com certeza, ele é enfático. Ele é muito enfático. No grego, é uma partícula que se coloca junto de um advérbio ou uma conjunção para dar ênfase. E ele põe aqui. Ele dá ênfase. Assim, isso aqui é real, isso aqui é fato. Isso aqui não é para duvidar. Né? Com isso, ele assegura a realidade da ressurreição, do fato. Isso, de fato, isso é real. Cristo
ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando ele fala as primícias, ele está se referindo à festa das primícias, ou à festa da colheita, que está lá em Êxodo 23, o Levítico 23 também repete. Ele é o primeiro a ressuscitar. Tem certas situações, a ciência usa muito isso, né, que você não pode afirmar que alguma coisa não existe, porque se tiver uma exceção, já quebra a regra. Então, alguns postulados da ciência, eles não afirmam assim, isso não existe, porque porque simplesmente até aquele momento não se encontrou uma exceção, né? Mas se há uma exceção, já é o suficiente para uma afirmação ser questionada, né? Mas o que está trazendo aqui é que Cristo é essa primeira ressurreição. Primícia nesse sentido, é o primeiro feixe. A oferta das primícias era o primeiro feixe colhido no campo, ele era amarrado, separado para oferecer no templo. O resto ficava com o agricultor. E Jesus é esse primeiro feixe. E assim, como o primeiro a ressuscitar, ele se torna a prova e a garantia da nossa própria ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é um fato. A nossa também é um fato. Cristo ressuscitou. Você também vai ressuscitar. Para terminar, queria chamar a equipe de música, queria pedir a Marisa uma música que a gente canta sempre, né? Sobre esse assunto. Às vezes eu ponho a equipe meio... né? Mas que Deus vai dar graça para vocês também, assim como está dando para mim. Porque Ele vive? Amém. Então vamos colocar de pé, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 14. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 14. Mas eu quero que você leia junto comigo esse versículo. Eu quero que você coloque isso não só na sua mente, na sua cabeça, mas coloque no seu coração. Eu não quero que isso seja uma ideia na sua cabeça. Eu quero que seja um fato na tua vida, uma realidade para você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 e 14. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará convosco. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esta é a nossa fé, esta é a nossa viva esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém?